O artigo 7º, no inciso 13 da Constituição, ele fala que a regra geral de duração da jornada ela é de 8 horas diárias, limitadas a 44 horas semanais, sendo facultada a compensação da jornada. Então, compensar a jornada está previsto no próprio comando constitucional, no artigo 7º, inciso 13. O que nós vamos fazer? Lembrar do seguinte, para tudo. O que é compensar a jornada? Vamos falar de uma forma clara, tá? Se você pensar numa compensação da jornada, você vai comigo primeiramente no próprio artigo 59, no parágrafo 2º da CLT. Compensar a jornada significa o que eu trabalhei a mais, vamos imaginar, eu trabalho além da minha jornada. Então eu sei qual é a jornada de trabalho da pessoa e ela trabalhou além da jornada. Quando alguém trabalha além da jornada, qual é a primeira coisa que você pensa quando alguém trabalha além da sua jornada? Você pensa assim, então ela vai receber como hora extra. Calma, olha com calma para o que você está analisando. Para ver se não houve alguma pactuação de uma compensação da jornada, que permita ter havido alguma pactuação na qual o acréscimo de horas trabalhadas não será pago como hora extra, mas sim compensado com o não trabalho em outros dias. Então eu tenho horas trabalhadas a mais compensadas com o não trabalho em outros dias. Perfeito. O que eu vou ter aqui? Uma compensação da jornada. Agora vamos juntos. Quando se fala em compensar a jornada, o que a gente vai ter quando a gente compensa a jornada? Nós temos exemplos de compensação da jornada. Hoje, a nossa proposta não é falar de hora extra e falar também, da questão do banco de horas. O banco de horas é um exemplo de compensação da jornada. Não é a única forma de compensar a jornada, mas o banco de horas é uma forma de compensação da jornada muito importante e muito utilizada. Vamos lá então. Eu tenho formas de pactuar este banco de horas dentro de uma empresa. Quero vocês comigo agora no artigo 59, no parágrafo 2º da CLT. Esse artigo 59, parágrafo 2º, fala do banco de horas anual. Por que um banco de horas anual? Porque as horas que são trabalhadas além da jornada são colocadas nesse banco de horas. E aí, qual o tempo que se tem para compensar com o não trabalho em outros dias? Eu vou ter 12 meses para esta compensação. Então vamos juntos. Se você está falando em banco de horas e o banco de horas vai ser instituído dentro daquela empresa na modalidade anual, como um banco de horas pode ser instituído dentro da empresa na modalidade anual? Parágrafo 2º do artigo 59 da CLT. Primeira coisa, ele tem que ser pactuado por acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho. Isso é muito importante. Instituir dentro de uma empresa um banco de horas anual depende de acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho com a intervenção ali obrigatória do sindicato da categoria patronal, ou seja, o sindicato de empregados vai ter que negociar ou com a empresa, acordo coletivo de trabalho, ou então com o sindicato dos empregadores, convenção coletiva. Então, banco de horas anual, grava isso, tem que ser pactuado, segundo parágrafo, Segundo parágrafo 2º, ficou ótimo isso, mas de acordo, vamos melhorar com o parágrafo 2º do artigo 59 da CLT, que exige para compensação anual, o banco de horas anual, parágrafo 2º do 59, tem que ser pactuado por acordo coletivo ou convenção coletiva. Eles são feitos na modalidade escrita, ali vai ficar determinado quanto tempo vai durar o banco de horas. Esse é para o banco de horas anual, para compensar ao longo de 12 meses. E o que vai acontecer? As horas são colocadas no banco de horas, na forma como foi pactuado, vão ficar determinadas as regras de como vai ser para compensar com o não trabalho em outros dias, mas tem que lembrar de uma coisa. Quando instituir o banco de horas, eu trabalho além da jornada, não é isso? E todas as horas que foram trabalhadas a mais vão ser pactuadas como eu compenso em outros dias.
Como é que vai ser isso? Depende do que está escrito quando o banco de horas foi pactuado, certo? Agora veja uma coisa importante, ainda no parágrafo 2º do artigo 59. Quando eu aumento a quantidade de horas trabalhadas no dia, não pode passar de 10 horas de trabalho por dia. O próprio artigo 59, no parágrafo 2º, fala sobre isso. Eu aumento a quantidade de horas trabalhadas. Quanto no máximo de horas trabalhadas eu posso ter no dia? 10 horas de trabalho por dia. Tá bem? E aí o que vai acontecer ali? Essas horas trabalhadas a mais são computadas no banco de horas. A forma como foi pactuada vai dizer como serão os critérios para ao longo dos próximos 12 meses compensar com o não trabalho em outros dias. Ah, então eu quero emendar o feriado tal, eu quero fazer isso. Ok, vamos ver quais foram as regras criadas dentro da empresa para saber como será esta tal compensação na modalidade do banco de horas anual, certo? Agora continua comigo. Com a reforma trabalhista, esse artigo 59 da CLT, que está sendo o foco agora do nosso papo, esse artigo 59 foi alterado pela reforma trabalhista. Alguns dispositivos já existentes foram alterados pela reforma. Então, na verdade, o artigo 59 ele não foi criado pela reforma trabalhista, mas ele foi alterado. O que aconteceu quanto ao tema banco de horas? O artigo 59 da CLT ganhou novos parágrafos. Vamos chamar atenção para o parágrafo 5º do artigo 59 da CLT. Esse parágrafo 5º foi acrescentado pela reforma trabalhista. O que ele trouxe de novidade? Ele trouxe a possibilidade de se adotar o banco de horas semestral. Semestre, 6 meses. Olha a diferença do banco de horas que acabamos de conversar para esse que está sendo agora trazido. O parágrafo 2º do artigo 59 fala do banco de horas, que é o banco de horas anual. Agora, estamos no parágrafo 5º do artigo 59 da CLT e ele traz o banco de horas semestral. Então, a empresa vai instituir o banco de horas, só que para compensar ao longo de 6 meses. O que muda? O que muda é a forma de pactuação e é admitido para o banco de horas semestral nos moldes do parágrafo 5º do artigo 59 da CLT, que ele seja pactuado na modalidade, por acordo individual escrito entre empregado e empregador. Então, quando o banco de horas é anual, só pode ser pactuado por acordo ou convenção coletiva. Mas fica a dica. Quando o banco de horas instituído dentro da empresa for para compensar de forma semestral ao longo de 6 meses, se for adotado o banco de horas semestral, ele pode ser pactuado também por acordo individual escrito entre empregado e empregador. Então, Ju, mas eu queria pactuar por acordo e convenção coletiva, eu não posso? Pode, não está proibido. É que no banco de horas anual, aquele do parágrafo 2º, só pode ser por acordo ou convenção coletiva. No banco de horas semestral, pode ser por acordo coletivo, pode ser por convenção, mas também pode, validamente, ser instituído por acordo individual escrito entre o empregado e o empregador. Essa é a grande diferença na hora da pactuação. Então fique atento. Banco de horas na modalidade semestral pode ser pactuado por acordo individual escrito entre o empregado e o empregador e ele será válido.